Bem, vamos lá. O Fluminense, caso passe do Bangu na segunda-feira, enfrentará a equipe do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Depois de uma de uma quartas de final do Vasco contra o Volta Redonda, onde a equipe Cruz Maltina passou apenas nos pênaltis, depois de fazer mais uma partida ruim, mais uma partida que não venceu. O Fluminense agora, passando do Bangu na segunda-feira, terá o Vasco pela frente. Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade desse confronto, sobre a possibilidade do nosso rival e, claro, também bastante sobre o mercado. Nino, Lescano, vamos falar desse assunto, além de ter ali também um detalhezinho, né, sobre essa situação toda do Rubem Lescano. Vamos embora, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Vamos lá, a gente começa aqui falando sobre esse assunto, falando sobre o assunto do Fluminense Vasco. Passando o Fluminense na segunda-feira, eu tô sempre fazendo essa ressalva porque o nosso adversário, ele depende da gente ser adversário dele, né? Na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco já está lá. O Vasco se classificou após ter empatado com o Volta Redonda por 1-1. Não havia vantagem, né, de empate para nenhum dos lados por campanha. E em São Januário, o mando era do Vasco, o Vasco teve que bater pênaltis contra o Volta Redonda. O primeiro jogador do Volta Redonda bateu um pouquinho para fora, tentou tirar do Léo Jardim, tirou demais, acabou batendo um pouquinho para fora. O resto, todo mundo acertou. E aí isso complicou o goleiro do Volta Redonda, fica aqui a crítica, tá? O maluco, no primeiro pênalti vai lá, mas no segundo, mão mole, espalma pra dentro do gol. Aí o quarto pênalti do Vasco, o terceiro pênalti do Spinelli, ele fica no meio, do cara que bateu forte rasteiro. E aí o DVD que vem olhando, ele sai 2 horas antes, enfim. Críticas aqui. O Vasco empatou, mas que fica o detalhe, tá? Esse empate do Vasco aí me assusta, de certa maneira, um pouquinho, assim, porque tava perdendo no primeiro tempo, a partida horrorosa. Salvo o detalhe dos confrontos Diniz versus Zubeldia, que eu vou falar esses números aqui já, mas salvo esse confronto, não tem muito, ou até mesmo no ano passado, né, o fato de Fluminense e Vasco já terem se enfrentado 3 vezes no ano passado, ter 2 vitórias pro Vasco, só uma pra gente, uma classificação deles contra a equipe do Fluminense. Salvo esse detalhe, o time do Vasco, pro Vascaíno, o Vascaíno pode comentar aqui embaixo, não inspira qualquer possibilidade de classificação. Não inspira, é um time fraco, um time que toma gol de contra-ataque. Eu tava vendo até uma análise que achei interessante, que a gente já viveu muito isso. Os zagueiros do Vasco, quando eles têm a bola, os caras viram laterais e o volante vira zagueiro. E aí é o tempo todo bola lançada e contra-ataque e bola... É bizarro, assim. Na temporada até agora, o Vasco venceu apenas 3 jogos. Contra os reservas do Botafogo com o Transferban, um 2-0 em São Januário, contra o Boa Vista em Bacaxá e a estreia contra o Maricá. São esses 3 jogos que o Vasco venceu no ano até agora. No ano. Dito isso, semifinal é semifinal. Se o Fluminense passar do Bangu, todo respeito ao Bangu, tá? A gente viu a dificuldade do Volta Redonda hoje pro Vasco. Madureira também já tá lá, venceu por 2-1 Boa Vista. Pega quem passar amanhã de Botafogo e Flamengo. E se o Fluminense vencer o Bangu, vai ter um confronto na semifinal que deve acontecer nos próximos sábados, tá? No sábado que vem e no outro. Por quê? Porque o Flamengo joga na quinta. Então, se o Flamengo avançar do Botafogo, o Flamengo precisa jogar no domingo. E aí, claro, não vai permitir o Fluminense e Vasco e um Flamengo e Madureira no mesmo dia, no Rio de Janeiro, né? Então, o Fluminense jogaria provavelmente no sábado, beleza? Nos 2 sábados. Passando, né? O jogo contra o Bangu na segunda-feira é mando do Fluminense no Maracanã, compra o seu ingresso. E de volta, não. Só jogo de ida, quartas de final. Se empatar, vai pros pênaltis. O jogo da semifinal... Mesma coisa, não tem ali Aliás, mesma coisa não. São 2 jogos, o jogo da semifinal. Mas em relação à vantagem para quem teve melhor campanha, não tem. A única vantagem é que o Fluminense pode optar ser mandante na ida ou na volta. Nossa, grande. Já que provavelmente os 2 jogos seriam no Maracanã e seriam com divisão de público 50-50. Então não tem qualquer vantagem pra semifinal, não. Então vamos ficar de olho. Afinal de contas, interessa a gente classificar. Eu prometi aqui o Zubeldia versus o Diniz, né? Até hoje foram 7 jogos entre Zubeldia
e Diniz como treinadores, tá? O Zubeldia já enfrentou o Diniz treinando o Lanús e o Diniz treinando o São Paulo. E já enfrentou o Diniz, ele treinando o São Paulo, o Diniz treinando o Fluminense, e ele treinando o São Paulo, o Diniz treinando o Vasco, e ele treinando o Fluminense e o Diniz treinando o Vasco. Ou seja, uma embolação do cacete. Mas o desempenho, ele é muito mais favorável ao Fernando Diniz, tá? Eu usei o muito, mas não é muito não, tá? São 7 jogos, são 3 vitórias do Zubeldia, 4 vitórias do Diniz, mas fica um detalhe. Em mata-matas, tá? O Zubeldia foi eliminado ano passado, o Diniz venceu na semifinal da Copa do Brasil o Vasco contra o Fluminense, mas em 2020 o Zubeldia pelo Lanús eliminou o São Paulo. Pega pra ver os melhores momentos do jogo do Lanús e do São Paulo, o jogo de volta, tá? O jogo do Morumbi. É uma loucura. E aí o Diniz foi eliminado pelo Zubeldia com o Lanús. Então em mata-mata está 1-1. Vamos lá, vamos falar de mercado da bola aqui. Informações acerca de Nino, tá? Informação do pessoal do canal P de Porco, Diego Firmino, que o staff do Nino tem acertado um acordo com o Palmeiras e outro acordo com o Fluminense. Isso não é muito uma novidade. A gente já sabe disso, o Nino quer desesperadamente voltar ao Brasil e tem esse acerto, basicamente quem se acertar com o Zenit, eu volto. Você pode até abrir um parênteses aqui rapidinho, você pode até falar bem assim, Gabriel, e você acha que o Nino, então, não merece críticas e o Aras merece? Sim, mesmo se o Nino voltar pro Palmeiras. Ué, qual a diferença? É que o Nino nunca deu uma entrevista falando, eu garanto que se eu voltar pro Brasil, eu volto pro Fluminense. O Nino não quis usar isso pra poder amenizar uma forçada de saída nem nada. O Nino foi sempre muito profissional nesse caso também e não fez promessa que não vai cumprir. Tá? Só pra deixar claro esse ponto aqui. Mas vamos lá, voltando aqui, qual que é a informação que eles trazem também que me chamou a atenção? De que o Palmeiras prepara uma oferta inicial ao Zenit de 14 milhões de euros. Isso contando ali já os bônus, tá? Em torno de 12 milhões de euros, mais 2 milhões possíveis de bônus. A situação para igualar uma oferta dessa é complicada, né? O Zenit, né? Eu conversei com uma pessoa do Fluminense que me falou bem assim, cara, o desespero da diretoria é o seguinte, é que eles não sabem quanto o Zenit vai pedir no meio do ano. Então o Fluminense buscar um zagueiro agora, chega no meio do ano o Zenit pede 8, o Fluminense tá na merda, porque, poderia ter ido buscar um zagueiro muito bom igual o Nino por 8 milhões de euros. Chega no meio do ano o Zenit pede 18, complicou. O Fluminense não vai ter isso pra pagar num zagueiro. Mas eu queria acrescentar um detalhe. Pra mim, se a diretoria pensa no quanto o Zenit vai pedir, tá pensando errado. O Palmeiras quer o Nino. E não tem que pensar em quanto o Zenit vai pedir, tem que pensar em quanto o Palmeiras vai pagar. Porque o Palmeiras provavelmente já tá pagando mais do que o Zenit vai pedir pra poder levar o jogador. Então, a gente competir financeiramente em proposta com o Palmeiras, vai ser mais uma vez o Fluminense tendo que entrar em contato com o Nino e falando assim, Nino, o Zenit aceita a nossa proposta, por favor, faça a diferença nessa negociação e venha pra cá. Vai ser mais uma vez ter que contar com o Nino. E aí numa dessa, o Nino, como eu falei, não tá errado se for o Palmeiras, mas vira ídolo demais se forçar a vinda pra cá. Difícil. Fiz uma análise de elenco hoje, vai lá assistir porque eu falo bastante sobre zaga também. Para fechar o vídeo sobre Rubem Lescano, a situação é a seguinte. O Grêmio tem interesse no Rubem Lescano, segundo uma informação do Bruno Ponte, que é um jornalista lá ele é narrador e jornalista lá de uma rádio paraguaia. Segundo ele, o Grêmio tem interesse, entrou forte na disputa pelo meio atacante paraguaio. Lá em Fortaleza se falava até que o Rubem Lescano chegaria hoje à capital cearense. Então se tinha essa expectativa de um acerto já com o Fortaleza. Do outro lado, o Jorge Tipivera, que é um jornalista esportivo da América do Sul, né, que lida com o futebol da América do Sul, ele colocou a informação de que, deixa eu até achar aqui, ele é paraguaio e ele colocou a informação de que o Fluminense e o Olímpia já chegaram a um acordo em relação aos termos da transferência do Rubem Lescano e que, além do acerto entre os clubes, o próprio Lescano já deu sim para a equipe paraguaia. A questão é que agora o Pablo Vitamina Sánchez, que é o manager ali do Olímpia, confirmou na conferência de imprensa, lá após um jogo do Olímpia, de que ele falou com o Rubem Lescano, tá? Ele falei com o Rubem Lescano, ele quer vir e me disse, professor, eu sou torcedor do Olímpia, eu quero estar aí. Mas não é uma situação fácil.
Esse é o meu desejo, é o seu desejo, é o desejo da diretoria, e a diretoria vai fazer um esforço. Se Deus quiser, isso vai se concretizar. Provavelmente tem a ver também com dimensões financeiras, né? O Fluminense não vai querer ficar pagando salário. Agora, surpreende porque o Lescano esteve muito perto do Cerro na janela, e agora, como eu já informei algumas vezes, né, que o mercado paraguaio estava aberto, estava escancarado para o Lescano, ele iria para o Olímpia, que com todo respeito aos amigos do Cerro, né, não sei se tem alguém que assiste aqui do canal, mas é maior do que o Cerro. O Olímpia tem uma dimensão muito maior no cenário nacional e até internacional. Pensando em Copa do Mundo, talvez para o Lescano seja até melhor. No nosso lado, a gente olha de camarote, torce que para onde ele for, que ele renda e que esse resultado renda grana pra gente também, já que a gente pagou 5 milhões de dólares nele. Se inscreve no canal, tô lançando vídeo à noite, de sábado pra domingo, no meio do carnaval. Por favor, deixa o like aqui e hypa esse vídeo também. Procura aqui um hypar. Tamo junto, até a próxima, valeu.